Bom dia! Está começando o podcast do movimento Reaproveita Brasil. Hoje vamos discutir o Veto 50 2025 e a pergunta que dá título ao nosso encontro: o que falta para o Congresso fazer justiça? Para essa conversa, recebemos Fernanda Lagrota, advogada e coordenadora do movimento Reaproveita Brasil, Carlos Santana, ex-deputado federal e liderança sindical, Clarice Ferraz, professora da UFRJ e diretora do Instituto Ilumina, e Tadeu Rocha, economista, cientista, político e ex-empregado da Eletrobras. Também estava prevista a participação do Eduardo Almeida, diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras, mas, infelizmente, Eduardo teve um pequeno problema de saúde e não poderá estar conosco hoje. Desejamos a ele uma pronta recuperação. E eu sou Paulo Pereira, sou jornalista, PCD e membro também do MRB. Eu acho que a gente precisa começar entendendo exatamente o beabá, né? Desde o começo. E aí eu quero chamar a Fernanda Lagrota, para esmiuçar o que é esse projeto, o que foi o veto. Fernanda, o que o PL 1791 prevê para os trabalhadores da Eletrobras, o que foi vetado e o que muda se o Congresso derrubar o veto 50? Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a participação, principalmente do Carlinhos Santana, está aqui com a gente, Clarice e Tadeu. O nosso PL 17 é o nosso, né? A gente já se apropriou dele, o nosso PL, que a gente está tentando, né, derrubar o veto. Ele teve aprovação por unanimidade no Congresso Nacional e, infelizmente, foi vetado pelo presidente Lula. Os argumentos para vetar o PL, infelizmente, foram os mesmos argumentos para vetar o reaproveitamento quando o Bolsonaro vetou na lei da privatização da Eletrobras. Esse PL, ele autoriza o nosso retorno ao serviço público. Retorno de quem? Dos trabalhadores do setor elétrico, das estatais que foram privatizadas, que foram desestatizadas. Isso é importante dizer que ele não cria uma nova entrada, ele não burla concurso público, porque as pessoas que foram desligadas da Eletrobras, elas todas fizeram concurso ou tiveram o seu ingresso antes da exigência do concurso público. Então, é importante dizer que esse PL, ele restaura o vínculo administrativo que foi indevidamente rompido quando a gente foi desligado. Porque é importante dizer que muita gente não sabe que a Eletrobras ela foi desestatizada, mas a União continua com 43% das ações ordinárias hoje dentro da Eletrobras. Só que as decisões são limitadas do voto da Eletrobras, da União dentro da Eletrobras, em razão da cláusula que foi colocada na privatização do limite de 10%. Então, hoje, a gente está buscando essa justiça. A derrubada do veto é imperiosa para garantir a dignidade desses trabalhadores que saíram do setor, né, infelizmente, com a desestatização da Eletrobras. Perfeito. Fernanda, esse reaproveitamento, ele seria... Alô? Ouvindo. Está ouvindo, né? Esse reaproveitamento, ele seria na Eletrobras privatizada ou em outras empresas públicas? Não seria, porque hoje ela está privatizada, o retorno é para o serviço público, isso é importante dizer, porque nós temos o vínculo administrativo junto com a administração pública federal, que nos foi garantido quando a gente logrou êxito no concurso público. Então, a gente busca o nosso retorno ao serviço público em qualquer estatal federal do serviço público para que possa nos reaproveitar. Perfeito. Eu queria convidar o Carlos Santana para trabalhar essa pauta também junto com a gente. Carlos, o que precisa acontecer politicamente para o veto 50 entrar em votação no Congresso?
Primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando desse bate-papo, eu que sou lá da moda antiga. Primeiro, você já deu a resposta, falta vontade política, porque se você fez todos os trâmites no campo legislativo, que eu passei 20 anos na casa, e quero aqui parabenizar a categoria, os companheiros da organização. Por exemplo, foi um movimento que eu acompanhei aqui de perto e várias vezes indo a Brasília, participando, discutindo, os companheiros conseguiram montar. Eu quero ir mais um pouco lá atrás. Desde os anos 90, eu venho me deparando com a discussão do desmonte do Estado a partir das privatizações. Então eu acompanhei o que foi o governo Collor de Mello, onde nós tivemos mais de 100 e poucos mil demissões no Brasil todo de várias empresas estatais. Nós ficamos 18 anos lutando para reintegrar esses companheiros. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós retornamos mais de 15 mil trabalhadores da minha categoria ferroviária, petroleiro, correio, entendeu? Todos os setores foram privatizados. E aí, que é a argumentação? Sempre se usa o jurídico para prejudicar. E aí eu digo, nós não podemos entrar nessa pauta jurídica. A decisão foi uma decisão política e politicamente você tem que retornar. Porque da última discussão que eu tive em Brasília, a gente via os argumentos, não que não pode, a CLT determina isso, foi cumprido todas as normas da CLT. Esse mesmo discurso eu encontrei nos anos 90, que eu entrei em 91 na Câmara, e era o mesmo discurso que foi demitido todos os trabalhadores a nível nacional. E nós fizemos todo um movimento, conseguimos a primeira lei em 94, retornamos uma parte, e depois fomos, no governo Lula, a gente conseguiu a retomada de trazendo vários companheiros. Eu quero dizer isso e fico triste, porque sou um professor de Direito Constitucional, entendeu? Depois que eu não fui para o 6º mandato, virei doutor em História, fiz mestrado, fui para a África, estudei essas coisas todas, mas eu quero dizer para vocês que é muito difícil você lidar com essa questão jurídica como ter um projeto de sociedade, de um modelo econômico que diz que esse modelo tem que enxugar, tem que privatizar e assim sucessivamente. Então, assim, primeiro tem que ter vontade política. Por exemplo, o Congresso Nacional, que aí todo mundo fala, mas o Columbre é culpado. Não, o Columbre só faz isso porque tem apoio. Vamos parar com esse negócio. O Columbre só faz isso que dá ponto. Porque se os parlamentares fossem lá, entendeu, para o plenário, entrassem em greve de fome, entendeu, botassem como pauta principal, já tinha feito. O companheiro Paulo Paim, e eu já participei com ele na luta, quando a gente lutava para o salário mínimo ser $100, nós fizemos, entendeu, um acampamento num plenário. O companheiro Paulo Paim começou e a gente foi para lá, ocupou e tivemos uma vitória. Então isso, assim, falta esse Congresso que está aqui, uma parcela enorme, que não basta só votar, você tem que demonstrar. Então, assim, eu queria desafiar quem está nos escutando, quantos discursos foram feitos nesse período que vocês foram demitidos em apoio à luta de vocês. Isso é uma forma. O deputado tem que ir lá, entendeu? Tem que se posicionar, tem que trabalhar nisso. E aí eu quero ir mais além. A retomada de vocês, eles vai dar, aí sim, uma brecha no campo jurídico que vai acabar com todos os argumentos hoje. E eu quero dizer aqui uma coisa que tem uma pessoa que está aqui no auditório, que é o Sidney, que é um companheiro hoje da área da saúde, vamos dizer aqui assim, vulgarmente, mata mosquito lá no passado. Era o mesmo argumento. E eles eram pior, porque diziam, mas vocês são trabalhadores temporários, então vocês assinam um acordo, chegou no final do acordo, pode mandar embora. E eles fizeram um movimento e voltavam. E nesse período eu estava em Brasília e vi os maiores juristas do país. Não, eles não podem. E o presidente Lula matou no peito e disse assim, eu vou trazer vocês. E trouxe. E aí eu queria que o meu presidente tomasse a mesma atitude com os companheiros da Eletrobras. Eu gostaria, não só da Eletrobras, como o companheiro da Liquigás, entendeu? Como os companheiros, entendeu? Da BR Distribuidoras, entendeu? E vários outros setores que ainda não retornaram, entendeu? Então hoje, essa luta é uma luta que vai impulsionar todo mundo. Então queria assim,
agradecer esse convite, estar nessa mesa aqui com pessoas que a gente está conseguindo botar o movimento sindical com a academia. Eu acho que assim é importante a gente entrelaçar isso, o conhecimento, falar da importância que tem a Eletrobras para nós. Acho que isso assim é fundamental, porque a gente não é retornar os trabalhadores e depois ter uma política estratégica de crescimento, valorização, entendeu? E assim, é o que eu faço, que eu sou trabalhador de empresa estatal desde 15 anos de idade, eu tenho 65. Então eu passei por vários momentos de várias gerações. Eu peguei o momento auge das empresas estatais e depois peguei o momento do desmonte de todos os desmontes hoje das empresas estatais. Então é que assim, eu quero parabenizar, assim, a gente está fazendo vídeo, estou entrando em contato com deputados, entendeu? Fazendo toda a minha parte, entendeu? E aproveitar que a gente está assistindo, no dia 22, o presidente Lula vai estar aqui no Rio de Janeiro, vai estar lá na minha terra, lá em Bangu. Vamos, companheiros que estão nos assistindo, faz faixa, faz cartaz, vai para lá, exige, entendeu? Exige a derrubada do veto 50. Acho que esse é o papel que tem que fazer. Nós temos que utilizar esse programa aqui, esse podcast nosso, também para fazer essa mobilização. Então é isso, você já deu a resposta. Falta vontade política, porque o movimento está fazendo a sua parte. E aí nós temos que exigir, entendeu, cada vez mais esse trabalho. Obrigada. Te ouvir, Carlinhos, para a gente é de suma importância, porque essa voz ecoa dentro do movimento para nos trazer energia para essa mobilização. Né, Paulinha? A gente está nessa busca de mobilizar nesse momento. A última sessão que o Congresso está para convocar, parece que vai ter um esforço concentrado no final do mês de agosto, início de setembro, e a gente está nessa mobilização buscando tentar colocar esse veto com o nosso hashtag Convoca Davi, e precisamos de um apoio, foi o que você falou, não só do Davi, a gente precisa do apoio de todo mundo, inclusive do governo, pelo presidente Lula, para reconhecer essa justiça e colocar o veto 50 em pauta. Muito obrigada, Carlinhos, você está nos apoiando desde sempre, esteve com a gente na audiência pública e agora a gente também vai junto com você nessa para a gente conseguir derrubar esse veto. Eu só queria terminar assim, e aí aproveitar os dois companheiros da academia. Eu como historiador, a gente tem uma dificuldade hoje de discutir a temática dos trabalhadores no nosso país. Falar de trabalhador, falar de reintegrar, vocês fizeram um concurso público, assim, é um tema que a sociedade tem que... Assim, que modelo de Estado nós queremos? Então nós queremos esse Estado que está aí, entendeu? Que está acabando com tudo, que está acabando, entendeu? Ou que a gente quer um Estado forte. Reintegrar vocês é reintegrar um Estado forte. E é esse tema que nós temos que botar na sociedade. Nós temos que voltar de novo, pautar, entendeu? O avanço dos trabalhadores, não o retrocesso que nós tivemos desde 2017, entendeu? Desde 2017 nós viemos num retrocesso enorme na conquista dos trabalhadores, entendeu? Mas aquilo que foi importante na era Vargas, que depois veio, né? Nós estamos acabando tudo. Então, assim, a volta de vocês para outros órgãos é fundamental e tem que deixar claro que essa experiência aconteceu. Quando nós conseguimos a volta dos companheiros do governo Collor, então várias empresas foram privatizadas, como o caso da onde eu comecei, na Rede Ferroviária Federal. A rede foi privatizada. Então vários companheiros foram para outros órgãos e trabalhando para os outros órgãos internamente. Então já existe essa experiência. Já tem precedente. Então, já tem precedente, então não precisa ficar, entendeu, nesse processo. E aí, que eu acho que é um detalhe, que eu acho que assim, tem outro espaço que é uma questão econômica. Não tem mais despesa, porque vocês já tiveram essa despesa, não é despesa, entendeu? É lucro, porque vocês estão, entendeu? Hoje vocês são trabalhadores que foram formados, entendeu? O que a nação jogou em cima de vocês, entendeu? Preparar vocês como os melhores técnicos, essas coisas todas, entendeu? Então é assim, é uma burrice política, econômica, entendeu? E assim, dá direito de vocês terem a dignidade e o nosso país poder crescer. Então eu estou nessa luta, na defesa de vocês, não só de vocês, mas da defesa dos trabalhadores, que aqui fala agora um ex-metalúrgico ferroviário e hoje doutor. Carlos, você falou aí, tocou num assunto muito importante, que já é a nossa deixa para conversar com a professora Clarice, né? A importância da Eletrobras, né? Que hoje está privatizada.
Professora Clarice Ferraz, agradecemos muito a presença da senhora aqui, vai enriquecer e aprofundar mais nosso debate, né? E eu pergunto, quais são hoje os principais problemas e desafios do setor elétrico brasileiro? Acho que é uma questão grandiosa aí e bem complexa, né? É isso mesmo, Paulinho. É muito complexa e essencial. Então, como o Carlos aqui ao meu lado, eu primeiro também quero começar agradecendo pelo convite e da minha alegria da gente estar reunido em prol justamente desse projeto de construção de Estado, portanto, de sociedade. E a gente quer o quê? Um setor elétrico forte e bem estruturado, né? Então, para isso, precisamos de trabalhadores concursados, com estabilidade, que se preocupem com a sustentabilidade da empresa onde trabalham, que justamente com essa estabilidade possam nos dizer, através da memória que se constrói ao longo dos anos dentro de uma empresa, o bom funcionamento ou não do que está acontecendo, ou né, de um desmembramento, ou de um desmantelamento, ou cursos de formação que deixam de existir, excesso de terceirização. Tudo isso a gente só vai saber por quem está dentro da empresa. A gente só vai poder aumentar e qualificar e saber que esses empregados, funcionários estão realmente ganhando esta qualificação, aumentando sua competência para lidar com todas as complexidades que estão crescendo no setor elétrico. Estou falando de transformação tecnológica, impacto dos eventos extremos, problema seríssimo da explosão tarifária. Então, a gente tem que lidar com isso aqui, se a gente está falando de uma nova industrialização, se a gente está falando de qualidade de vida para os trabalhadores. Todos, não é? Ninguém aqui no Brasil tem qualidade de vida se não tem acesso à eletricidade. Tá? Então é sobretudo isso. E aí, nesse sentido, eu fico muito feliz de me unir a essa pauta. Porque a gente está pautando construção de sociedade. E passa pelo setor elétrico. Então, principais desafios, né, Paulinho? Acho que mais ou menos isso mesmo, né? Um problema muito severo da exclusão do consumo pela tarifa. Uma tarifa caríssima. Outra coisa, os apagões aumentam, né? Demora muito agora para a luz ser reestabelecida. Por que demora? Porque não tem um trabalhador qualificado para ir lá restabelecer a energia. Quando cai a luz, a gente teve aquele enorme apagão, por exemplo, né, no meio de 2023, um relatório do Operador Nacional do Sistema, que é responsável por despachar a eletricidade, ele disse que as empresas, os trabalhadores das empresas não conheciam os protocolos de religamento e de emergência. Só quem conhece esses protocolos é quem tem memória, quem está estabilizado, quem tem preocupação e responsabilidade com o exercício da sua função. São vocês. Então é essencial isso mesmo, tá? E aí os desafios são enormes, né? A gente está falando aí, inclusive, num contexto de El Niño, tá? De agravamento muito severo das condições climáticas, e aí é o setor elétrico inteiro, né? É o setor elétrico super vulnerável, porque esse calor afeta todas as instalações, esses ventos e tudo isso. E, ao mesmo tempo, para a gente lidar com esse calor, a gente aumenta a demanda. Então, o setor elétrico ele é super estressado e, ao mesmo tempo, é quando ele é mais demandado. Então, você tem que ter muito investimento nessa infraestrutura e muito investimento nesses trabalhadores para que a gente se una nesse objetivo de garantir esse país ligado e que a gente tenha condições, justamente, de lidar com isso, entender o que está acontecendo. Passa por aqui. Passa por aqui. Então, eu espero também que o veto seja derrubado. Se o presidente Lula foi mal assessorado no momento que ele assinou esse veto, que ele relembre, como Carlos Santana fez aqui agora, que já teve momento e que ele sabe da importância dos trabalhadores. Ele sabe, o presidente sabe da importância dos trabalhadores. Que ele possa, então, agora reverter esse processo, que ele contribua para isso. É uma revisão histórica que tem que ser feita. Tem que conversar com os problemas do nosso tempo. Energia, estabilidade, qualidade de vida. Isso aqui é infraestrutura crítica. Tem que ter trabalhador para tocar a infraestrutura crítica. Clarice, como é que fica a situação da soberania nacional, a soberania energética? Ih, Paulinho travou. De industrialização. Agora, a empresa, a maior da América Latina, ela está na mão do mercado e a gente sabe que o objetivo principal é o lucro. Como é que fica o nosso país diante dessa situação? A gente fica ainda mais vulnerável, né? A gente considera em termos históricos que o Brasil está num grau de vulnerabilidade assim que ele não conhece desde
desde primeiras guerras, assim. A gente nunca foi tão exposto, tá? E o grande diferencial do Brasil ao longo dos anos, sobretudo desde Vargas, foi isso, né? Conquistar a soberania na Vera, né? Através de suas empresas de energia. A gente não depende de ninguém para mover a nossa economia, para mover e ligar as coisas em casa. O Brasil se sustenta energeticamente. Então, essa coisa da soberania energética, ele é pilar de sustentação de qualquer projeto de soberania. Antes de ter um programa de defesa, para garantir o seu programa de defesa, você tem que garantir que você vai ter energia. Tá? Então, isso é crítico. Em termos de soberania, é aqui que começa a soberania nacional, inclusive, antes mesmo da defesa. É na definição de uma política energética que garanta independência e que a gente saiba lidar com as tecnologias, que a gente saiba explorar a nossa base de recursos energéticos, porque cada um tem a sua. Então, a gente que tem que desenvolver esse conhecimento, né? E aí, como? De novo, conhecimento dentro de nós aqui, reunidos em prol desse objetivo, tá? Então é gravíssimo em termos de fragilidade e de atentado mesmo à soberania nacional. Isso aqui tem que ser revertido. A própria reestatização da Eletrobras tem que entrar em pauta. É mais longe, é mais grave, é mais profundo ainda. Mas, né, passa por a gente, então, ter os trabalhadores para quando essa empresa voltar a ser nossa, ou esses ativos estratégicos, que são os reservatórios e as linhas de transmissão, voltarem para o controle do Estado, a gente ter quem vai operar tudo isso com responsabilidade e com realmente, né, isso aqui faz parte. Isso é a empresa onde eu trabalho há muitos anos, onde eu vou continuar trabalhando, onde os meus filhos vão me ver vivendo, onde a gente está construindo, a gente se preocupa com a qualidade da rede, a gente se preocupa com a tarifa, né? Então é diferente, é esse espírito que a gente tem que ter, uns cuidando dos outros, né? Construindo, novamente, um projeto comum. Perfeito, excelente. Eu gostaria de chamar agora o Tadeu Rocha, é o nosso economista. E, Tadeu, você reúne aqui uma perspectiva muito particular, né? Além de economista, cientista político, você também é ex-empregado da Eletrobras. Então, eu quero fazer uma pergunta bastante pessoal aí da sua vivência diante de uma situação de privatização. Como é que você sentiu essa mudança, essa transformação? A gente que estava lá, a gente sentiu algo muito drástico, né? Uma mudança de valores e de importância grandiosa quando passou a ser do mercado, privada, né? A Eletrobras. Como é que foi essa sua vivência lá também? Primeiramente, agradecer o convite, todos os colegas aqui da mesa. Também agradecer e sentir a ausência aí do Eduardo, da AEL. A AEL foi uma grande lutadora em defesa dos interesses dos trabalhadores da Eletrobras. E tem uma frase que eu gosto muito do Wilson Simonal, que ele dizia: ninguém sabe o duro que eu dei, mas quem trabalhou na luta contra a privatização sabe as noites mal dormidas e a resistência que foi travada, embora o projeto seja exitoso de privatização. Eu vejo a Eletrobras como uma mudança estrutural de visão. Quando você tem uma empresa de energia, a empresa pensa no desenvolvimento econômico, na infraestrutura econômica. E de que forma ela tem encadeamento com a economia, com o setor produtivo, com o setor de serviços, com a sociedade, com tão importante desenvolvimento regional e local. Quando você tem a privatização, você modula a chave para uma lógica de financiarização exacerbada. Como é que é essa financiarização exacerbada da Eletrobras? É o foco, de forma muito efetiva, no retorno para os acionistas, sobretudo os acionistas privados, domésticos e internacionais. Então a Eletrobras, hoje, tem um foco de dividendos ao invés de ter um foco de investimento. Porém, dividendos enriquece a Faria Lima. Investimento gera emprego, gera contratação para a indústria, gera abertura de postos de trabalho. E eu vou aproveitar aqui esse espaço para, dentro de, quando a gente fala em memória técnica,
a gente precisa resgatar um pouquinho a memória sobre o papel histórico da Eletrobras. Porque se nós não defendermos a nossa história, ninguém vai defender. Haja vista que hoje não existe mais o nome Eletrobras. Existe o nome Axia. Mas a Axia não representa o que foi a Eletrobras. Então, voltando um pouco no passado, a gente precisa lembrar que nos anos 40, a Chesf tirou o Nordeste da escuridão. Nos anos 40, 80% da potência instalada estava no Sudeste. Se não fosse a Chesf, com a sua lógica de desenvolvimento regional, o Nordeste estaria fadado à escuridão. Então, nos anos 40, a Chesf começou a mudar a realidade de desenvolvimento desigual do nosso país. Então, minha ode e veneração aí a todos os colegas chesfianos, a que eu tenho grande admiração. Nos anos 50, eu trouxe aqui, estava mostrando aqui, um documento que é um marco de criação da Eletrobras. É a mensagem do presidente Getúlio Vargas para o Congresso Nacional em 1954. Eu vou pedir um parênteses para ler uma frase do Getúlio. Então, Getúlio, quando abriu a sessão legislativa em 54, ele mandou: o governo julga conveniente e mesmo indispensável constituir para a execução das obras federais previstas no Plano Nacional de Eletrificação e para outros empreendimentos da mesma natureza, a cargo da União, uma grande empresa estatal que se incumbirá também da operação de usinas e redes de transmissão em bases industriais e comerciais. A instituição dessa empresa, sob a denominação de Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, será brevemente proposta ao Congresso, cujo pronunciamento a respeito aguardo com o máximo interesse. Ou seja, a Eletrobras estava associada a um projeto de desenvolvimento do Brasil. E quando Vargas faleceu, na memória da sociedade está aquela frase: saio da vida para entrar na história. Mas 2 parágrafos antes ele diz: a Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. E em 57 veio Furnas. E Furnas veio para acabar com os racionamentos no Sudeste, que eram tão comuns e que paralisavam as fábricas, e era descontado o salário do trabalhador dos dias parados por falta de luz. Os apagões da Light eram temas de marchinha de carnaval dos anos 50, para quem quer relembrar a história. Então veio a formação da Eletrobras, que só nasceu em 62, passou por vários governos, e vamos chegar aqui nos anos 90, vamos entrar numa máquina do tempo para a primeira fase de privatizações do setor elétrico no governo FHC, que o setor elétrico foi modelada a privatização ainda no Collor, mas as primeiras empresas a serem privatizadas, Celsi e Light, que eram da Eletrobras, foi em 95. Naquela época, a privatização era por uma lógica que a gente chama de private equity. O que é isso? Você entra, arruma um pouquinho o negócio e vende para obter ágio. Então, era uma expoliação de valor, uma demissão também em massa de trabalhadores. E depois de vender o setor de distribuição a preço de banana, nós chegamos até aquela frase: estamos chegando no limite da irresponsabilidade. Quem não lembra disso? Tentou-se privatizar Furnas. E aí veio a resistência dos trabalhadores de Furnas, diga-se, e enalteço aqui também os trabalhadores de Furnas, que foram atrás do governador Itamar Franco e fizeram a frente de resistência contra a privatização de Furnas, que conseguiu derrubar a privatização de Furnas. Veio um racionamento em seguida. E por que veio o racionamento? Porque ninguém investir o setor privado, sendo que a expectativa de comprar a preço de banana os ativos já prontos da Eletrobras em operação comercial.
Então, o racionamento foi uma crise hídrica, junto com uma falta de investimento, mais o atraso de obras. E viemos para o governo Temer, o segundo fluxo de privatização grande do setor elétrico. Mas para chegar nessa privatização no governo Temer, a gente precisa fazer um registro histórico da fragilização progressiva do sistema Eletrobras por conta do governo Dilma. O governo Dilma editou MP 579 e em 6 meses tirou 8,5 bilhões do caixa da Eletrobras. Só que nessa época, 2012 e 2013, vamos relembrar, a Eletrobras estava fazendo Belo Monte, Santo Antônio, Jirau, centenas de SPS, dezenas de linhas de transmissão, alavancada até o limite e ficou sem geração de caixa para isso. O patrimônio líquido foi lá para baixo, o endividamento cresceu, a Eletrobras foi no setor bancário, que cobrou um ágio enorme da empresa, porque a sua relação geração de caixa e dívida chegou a mais de 8,8 vezes. Ou seja, quando entrou o governo Temer, a Eletrobras estava fragilizada. E fragilizar a Eletrobras é fragilizar as distribuidoras. Fragilizou as distribuidoras. Por quê? Quando começou o governo Temer, a primeira ordem do Tesouro Nacional é o seguinte: asfixia as distribuidoras. Não quero um repasse de R$1 para as distribuidoras. Isso está registrado em vários livros, eu até trouxe um aqui que fala desse espaço. E veio a privatização das distribuidoras também a preço de banana em 2018. A Eletrobras nessa época tinha mais de 21 mil empregados. E as distribuidoras, eu não estou falando hipoteticamente do papel social das distribuidoras para os estados onde que elas atuam. Eu estou falando como economista da Eletrobras, que fez as projeções de mercado e conhece o mercado a fundo de Piauí, de Alagoas, de Roraima, de Amazonas, de Acre e de Rondônia. Eu já fui em todos esses estados e já fiz a projeção de mercado de energia, residencial, industrial, serviços de todos eles. E a gente sabe que a empresa de energia é a alavanca de desenvolvimento. Alavanca de desenvolvimento para a indústria, alavanca de desenvolvimento para a agricultura. A privatização das distribuidoras abriram caminho para a privatização estrutural da Eletrobras. A resistência dos trabalhadores, mais uma vez, sindicatos, associações, trabalhadores, dificultaram que a Eletrobras fosse privatizada nos últimos anos do governo Temer, que também chegou no final do governo claudicante por conta dos escândalos do próprio Temer com a JBS. Então, o governo Bolsonaro se abre com a faca e o queijo na mão para privatizar o sistema Eletrobras. Entramos nessa terceira fase do governo Bolsonaro de privatização da Eletrobras. E aí vem o discurso e a prática. E eu acho que o movimento Reaproveita Brasil vai fazer esse debate nacional do que prometeram na privatização da Eletrobras e o que entregaram 4 anos depois. Qual que foi a promessa? 14 bi de novos investimentos por ano. Isso está no documento oficial que o Ministério de Minas e Energia deixou com cada um dos deputados e senadores, dizendo que a Eletrobras precisava ser privatizada para conseguir investir 14 bi por ano. Vamos fazer uma conta de padeiro? Já teve 4 anos que os contratos de concessão da Eletrobras foram assinados. Um pouco mais, porque foram assinados em 2022. 14 vezes 4, 56 bi. De novos investimentos que a Eletrobras fez de leilões de linhas de transmissão, dá só 9 bi. Mais uma eólica Coxilha Negra, que dá mais ou menos 2 bi, chegamos a 11 bi. Então, cerca de 20% do que foi prometido. Mas por que não investe? Porque a distribuição de dividendos está muito alta.
De lá para cá, a Eletrobras já distribuiu mais de 15 bi de dividendos. Já captou de novas dívidas mais de 30 bilhões. Uai, mas capta dívida e não investe? Então é um paradoxo em relação à baixa propensão da Eletrobras de novos investimentos. Investimentos que gerariam postos de trabalho e evitariam demissões em massa. Outro movimento da Eletrobras é a recompra de ação. Recentemente, o Prêmio Nobel da Economia disse que na economia norte-americana a recompra de ação superou a formação bruta de capital fixo. Para que você recompra a ação? Para deixar em tesouraria. Quando você deixa em tesouraria, você valoriza os papéis de quem já está com a ação. Por exemplo, a ação está caindo, vai lá à tesouraria, compra 500, 600 milhões. E como os executivos recebem bônus em ação, isso mexe muito com a remuneração dos executivos e a remuneração dos administradores. Lembrando que a diretoria da Eletrobras já recebeu de remuneração aprovada nas suas propostas de administração algo em torno de 295 milhões para 11 pessoas em 4 anos. Então, moral da história, de investimento, a promessa não foi cumprida. Tinha promessa de criar novos empregos. Quem lia lá tinha promessa, criar novos empregos. Qual que é a realidade? Redução estrutural de mais de 25% do quadro Eletrobras. Redução estrutural. Ou seja, não é algo que foi tirado e vai ser reposto e está contratando. Não, isso não volta mais. As novas contratações são em cima de mais demissões que estão acontecendo. Então, mais uma promessa não cumprida. Outra promessa, vai aumentar a segurança energética. O que é que nós estamos vendo com muita clareza? Uma juniorização acelerada da companhia. A Eletrobras, que era uma empresa forte, robusta, tem uma empresa que ainda tem profissionais de ponta, que são os nossos colegas que ainda estão lá, mas tem uma juniorização numa volumetria inimaginável. Para vocês terem ideia, profissionais acima de 50 anos da Eletrobras, antes da privatização, representavam 45% do quadro. Ou seja, de cada 10 empregados, quase 5 eram profissionais acima de 50 que tinham musculatura técnica para lidar com os problemas da empresa. Hoje, esse percentual é de 21%. Ou seja, a gente está numa situação de risco, mais velocidade menor velocidade de resposta em eventos críticos, né? Menores salários, menores benefícios, menores capacidades de articulação dos sindicatos, que não consegue. E essa juniorização era muito clara quando você vê a Eletrobras hoje investindo no Rock in Rio. É a cara da Eletrobras, esse novo quadro que se tem. Então, respondendo sobre custo econômico, sobre impactos, as minhas considerações finais. Importantíssimo derrubar esse veto, reaproveitar empregados, mais Estado no setor elétrico, coragem para dar espaço a quem critica erros de quem está no entorno do presidente Lula e a situação estrutural que foi deixada pelo governo Dilma. E eu termino dizendo que quando a Eletrobras teve a fragilização estrutural de suas receitas em 2012, a EPE e a ANEEL foram partes chaves disso, que fizeram os estudos, e hoje tanto o ex-presidente da EPE quanto o ex-diretor da ANEEL estão no conselho de administração da atual gestão da Eletrobras, podendo interferir nos rumos da companhia. É com tristeza que a gente vê a aprovação integral de todo o colegiado em pautas como recompra de ação, dividendos extraordinários
dividendos intercalares, excesso de demissões de trabalhadores. E então essas cadeiras da União no Conselho de Administração, que foram propaladas como grande benefício desse acordo espúrio da AGU com os acionistas da Faria Lima, da Eletrobras, elas estão servindo mais para confirmar a agenda de desmonte do que necessariamente um espaço de resistência. Então, é essa a minha fala e volto para você. Eu queria aproveitar Fica à vontade. essa aula que nós, pelos dois, aqui, e eu como sindicalista e contra operário agora que falo, nós temos que conseguir trazer essa discussão da academia, esse acúmulo teórico, prático, para um linguajar mais acessível para o mundo externo. Assim, nós temos vários fatores, e eu que sou historiador, nós temos vários fatores que um só que leva ao que a gente está chegando hoje. Mas há uma dificuldade enorme da gente conseguir sair do campo juridiquês, sair do economês, entendeu? E a gente levar para a sociedade. Por isso que essa luta do reaproveitamento dos companheiros, a readmissão, ela precisa ganhar eco na sociedade. Porque a gente trazer os companheiros de novo, vamos dar dignidade. Mas tem mais ainda, nós estamos discutindo qual é o papel e qual é o modelo de Estado que nós queremos. Assim, acho que nós, e eu falo pelo movimento sindical, porque foi aonde que eu nasci. O movimento sindical hoje nosso é extremamente atrasado, porque ela só quer saber do imbigo. E o imbigo de uma forma só muito pontual. Ela não consegue aglutinar com outros setores da sociedade, entendeu? Uma resistência. Vamos dizer, hoje nós temos uma coisa concreta. Tudo aquilo que foi privatizado a partir dos anos 90, você teve um aumento de tarifa. Qual é a luta concreta que nós temos hoje na sociedade, puxada pelo movimento sindical, contra o aumento da tarifa? Nós não temos. Estou dizendo que esse operário aqui andou em vários sindicatos aqui no Rio de Janeiro dizendo, nós temos que ter um jornal junto, nós temos que fazer uma discussão, nós temos que trabalhar essa questão. Por quê? Nós não podemos encarar um modelo que é internacional de forma individualista, em forma da nossa categoria. Nós temos que encarar enquanto classe. Enquanto classe, a gente tem que ter um discurso amplo. Eu vejo, e eu sou um eterno estudioso, que nós temos pouca literatura que faz esse trabalho de resgate dentro dos anos 90, como você fez aqui, e como a professora também fez. Nós temos pouca literatura. E aí, qual é a dificuldade que nós temos? Como que nós só fazemos essa discussão só na academia, como que ela entra, entendeu, nos movimentos populares, como é que a gente consegue fazer essa discussão? Então, eu acho que assim, nós temos questões que são emergenciais. E aí eu quero entrar no campo político, porque nós temos que fazer com que o presidente Lula, no seu próximo mandato, ele encara essa discussão de modelo de Estado. Entendeu? Porque senão nós vamos ficar fazendo um discurso simplesmente pelo social, que é importante, que é extremamente importante, mas o social está ligado a isso, a esse modelo de Estado. Esse modelo de Estado, entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado, porque a gente entrou num momento, e você, professor, quero resgatar, que quando você faz uma crítica, mas você está criticando? Eu falei, meu amigo, eu não estou criticando, eu sou de um tempo que quando o presidente Lula vinha aqui no estado do Rio de Janeiro, ele ligava para o movimento sindical. Eu quero vocês junto comigo. Para onde que nós vamos? Vocês preparem a agenda. Vamos andar conosco. Vamos estar discutindo. Então você tinha uma relação mais amigável. Você tinha uma relação de estar conversando. Hoje você não tem isso. Você tem uma barreira. Você tem uma barreira. Eu, Carlos Santana, tem vezes que eu vou no mês 3 vezes em Brasília para pedir de reunião, para pedir isso, aquilo, outro, porque os companheiros não conseguem. Não consegue reunir para trocar ideia, para passar posição, mostrar um documento, para essas coisas. Então, assim, eu fico muito triste.
Fico muito triste, que a gente já deveria ter avançado muito. Eu, nessa luta dos companheiros da Eletrobras, conversei muito com o André, lá, André entendeu? Lá do Piauí. Companheiro do Piauí. O companheiro, porra, fica desesperado. Eu cheguei lá, não, André, vamos abrir porta para você, vamos aqui para... Porque eu consegui criar na relação de 20 anos uma coisa que eu nasci numa favela. Então a gente cria uma resistência. Ser morador de favela, você cria uma resistência. Porque você tem que lidar com vários fatores entendeu, do teu dia a dia. Então você cria resistência. Então, quando eu fui para o Congresso Nacional, essa casa não é minha. Eu, um operário com 29 anos, tentando ali, e eu tive que criar as minhas resistências também internamente. E com isso eu fui criando amizade, fui criando, entendeu, essas questões. Então isso até hoje me ajuda muito a abrir as portas internamente. Então eu vou levando o movimento sindical. Então acho que a gente, assim, eu queria, assim, parabenizar esse encontro, que eu espero, assim, poucos, aqueles que estão assistindo hoje aqui, vocês estão tendo uma aula que está além de só aquele objetivo de quem está querendo só voltar, que é muita coisa. Voltar é importante para dar dignidade, mas estamos discutindo para onde vai esse país. Para onde vai esse país? Porque eu posso pegar para você, aqui para cada companheiro, assim, poucas pessoas que fazem na sua área de empresas que foram de estatais, o desmonte que aconteceu. Então eu venho da área de ferrovia. Quem é o maior responsável pela privatização da ferrovia? Chama-se Vale do Rio Doce. Quem tem coragem de dar porrada na Vale do Rio Doce? Escuta a impressão. Depois que ela foi privatizada. Ela que domina tudo, ela faz o que ela quer. Em qualquer lugar. E o interesse dela. Então ela acaba com tudo. Tu tem um trecho, que é a antiga Leopoldina nossa aqui, e eu vim desse trem, que eu sou capixaba de nascimento, desde 2007 que não desce nada. Eles entregaram o trecho agora e não vão pagar nada de reposição. Entendeu? Então você está tudo abandonado. E não é só o problema, tu tem na Bahia, está acontecendo isso, você tem no Brasil todo. E aí, deu para entender? Assim, nós precisamos, aí eu peço aos meus companheiros do movimento sindical, entendeu? Eu que fui presidente da CUT do Estado, eu fico muito triste nisso. A gente não consegue nem sentar para discutir qual é o modelo. Assim, o movimento sindical, ele tem que ter uma autonomia. Nós vamos bater palma na hora que bater palma, mas na hora que tiver que fazer a crítica, nós vamos fazer a crítica, nós vamos para a rua, nós vamos construir. Claro, as pessoas confundiram, entendeu? Esse negócio de, porque fica esse negócio de esquerda, direita. Nós temos problemas sérios. Então, assim, hoje, uma tarifa, por exemplo, a tarifa da água. Eu moro em Bangu. Quando foi privatizada a distribuição da água pela SEDAI, a tarifa cresceu 3 vezes mais. Você pega um cara do pequeno comerciante, lá de Bangu, tu tem que ver a tarifa que o cara está pagando. E nós não conseguimos fazer uma aliança com esse cara do pequeno comerciante. Nós temos que ir lá fazer uma aliança com ele. Na área de energia, ele também paga altíssimo. Então nós temos que fazer uma aliança com esses caras. Então nós temos que chamar esses pequenos comerciantes de todas as áreas, entendeu? Tá trabalhando. Então, assim, é loucura. Eu estava lendo agora o crescimento, entendeu, econômico da Petrobras, quanto se vai se repassar dos acionistas. É um negócio monstruoso um negócio assim desse, entendeu? Monstruoso. Então, assim, qual é a política está investindo, mas ainda é muito pouco que eu deveria investir se nós não estivéssemos fazendo esse repasse tão enorme. Aqui no Rio de Janeiro, só para fechar, para a gente voltar, nós temos 8 estaleiros fechados. 8 estaleiros fechados. Isso é mão de obra. E aí, voltando na questão da Eletrobras, imagine os companheiros que se prepararam 15, 20 anos para aquele setor que não tem no mercado. E aqueles que não conseguiram estudar, que foram para outra profissão, viraram jornalista, viraram advogado, mas que ficaram naquela discussão. É como na ferrovia. O companheiro que é maquinista, ele vai seguir trem aonde? Não vai seguir trem em lugar nenhum, entendeu? Vai se sujeitar hoje o baixo salário que tem na MRS aqui no Rio de Janeiro. Dá um exemplo, um maquinista de uma empresa estatal devia estar puxando 10 mil reais. Hoje eles ganham 3.
3 lá internamente. Então, para você ver, então, essa exploração é muito mais ampla do que a gente pensa. Então, por isso que o próximo governo do Lula tem que pautar. Aí nós vamos ter que, entendeu? Por isso que a retomada de vocês vai abrir uma brecha para a gente poder. E aí sim, aí nós vamos, né, doutor? Nós vamos para o campo jurídico. Nós vamos ter que trazer toda uma legislação. Porque tem uma coisa que a gente tem que trabalhar, nós temos que trabalhar um processo chamado esse processo de anistia dos erros que foi cometido tanto do governo Collor, do governo Itamar Franco, do governo, entendeu? Do governo, entendeu? Do Temer. Porque nós precisamos, entendeu? Assim, há uma gana de trabalhadores que foram mandados embora para todos os setores. Então, assim, obrigado, entendeu, por esse momento. Perfeito, perfeito, Carlos. Quero agradecer também o Tadeu aí, que fez esse resgate de memória importantíssimo e dentro de um sistema, né, que a memória é atacada de forma violenta, isso foi muito importante. Obrigado. Eu queria abrir mais a discussão, agora todo mundo vai participar de uma forma mais flexível, e que dentro desse ponto aí que o Carlos colocou, né, que lições, o nosso caso dos trabalhadores da Eletrobras que foram demitidos, vai deixar, se no caso o nosso veto for derrubado, para as futuras privatizações? Será que vai haver uma mudança nessa lei, como o Carlos colocou aí, a necessidade de haver uma mudança para que a empresa pública seja valorizada e seja protegida? Está aberto para qualquer um falar, tá certo, gente? Eu queria colocar uma questão aqui, Carlinhos. Sim. Todas as discussões que a gente teve aqui é muito importante, mas assim, eu tenho uma colega que é nossa coordenadora aqui da chat, né, a Mariana, e ela sempre fala, quem tem fome tem pressa. Isso, Betinho. Quem tem fome tem que falar. Então, assim, eu tenho sido procurado por outros movimentos para a gente lutar junto contra a escala 6x1. Como eu posso botar 20 mil pessoas que foram impactadas pela privatização, que muitos estão desempregados ainda, e pedir para eles lutarem pela escala 6x1 se eles não têm nem emprego? Então, assim, o retorno nesse momento é imediato para qualquer tipo de discussão. Eu assisti semana passada o presidente Lula assinando inúmeros decretos de transição energética sem um item tratando de transição energética justa. É um compromisso internacional do país. Os impactos sociais que tiveram, não só nos trabalhadores, como em suas famílias, em economias locais, quando você tira um grupo de empregados da forma que teve, a Eletrobras saiu com as distribuidoras e com os grupos GIT, geração e transmissão, em torno de 28 mil empregados. Hoje a Eletrobras tem o quê? 7 mil empregados? Essas pessoas foram para onde? Faz concurso público? Como você vai fazer concurso público? A maior parte, como o próprio Tadeu falou aqui, tem 50 anos de idade. Um etarismo denunciado publicamente. E a gente sequer foi recebido por esse governo, o que nos deixa muito triste. Então, assim, a gente precisa derrubar esse veto para a gente poder sentar na mesa e discutir o futuro do país. A gente quer discutir o futuro do país, mas a gente não tem. Eu estou falando por mim mesma, porque eu fui uma das atingidas. A gente não tem fôlego, a gente não tem muitos casos de suicídio, de depressão. Então, assim, eu acho que é importante essas discussões. Queria agradecer muito, Tadeu, e agradecer também, Clarice. Você, então, pra gente, sem você, como você mesmo disse, o André lá, desesperado, batendo gabinete, pedindo apoio para inúmeros parlamentares. Se a gente não tem um Carlos Santana, como é que a gente faz? Então, somos criticados por inúmeros sindicatos, porque a gente está lutando e o presidente Lula fez um veto, e isso quer dizer que ele está certo? Não está. A gente precisa combater isso. Então, assim, eu queria agradecer e continuar pedindo apoio, tanto da Clarice, nas suas discussões, quando você estiver presente, Tadeu, Carlinhos, que a gente precisa desse retorno. A gente precisa, e depois a gente vai sentar na mesa com qualquer pessoa para lutar pelo futuro desse país. Fernanda, deixa eu aproveitar o que você falou, Fernanda. Eu acho que assim, é muito bonito para um cara de classe média e um intelectual falar de miséria ou escrever sobre a miséria e não estar na miséria
Tá vendo a miséria num apartamento, entendeu? E não tá. Você tá falando com um cara aqui que nasceu na favela, continua morando em Bangu, entendeu? E sofre todos os reflexos das demissões, não só de vocês, como de todos os outros setores. Eu fiz uma opção de vida, entendeu? Então, fiz uma opção de vida, para mim, é fundamental. Porque quando eu discuto a partir da teoria e da questão da prática. Quando tudo isso eu falo porque os dirigentes têm a obrigação de discutir isso. Claro que vocês, entendeu? Como outros companheiros, tem que cuidar da barriga, tem que cuidar da fome. Cuidar da fome é voltar para trabalhar. Agora, qual é o grande problema nosso? Mas também nós não podemos só transformar nisso numa luta que é só a questão da luta da sobrevivência. Como o Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Mas nós temos que dizer para ele por que ele tem fome. Por que ele tem fome? Por que você foi demitido? Porque o Sidney, que está aqui do outro lado, ele foi demitido 2 vezes. Ele foi demitido, entendeu? Antes, entendeu? Lá do Mata Mosquito. E depois ele foi demitido do Colo. Então, se ele não tivesse a compreensão política, ele não estaria aqui como dirigente. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo. E aí, quero fazer a tua resposta. Assim, a volta de vocês ao local de trabalho, vocês vão incentivar a vários outros setores. Fernando, eu vou dizer para você, tem uma injustiça que ainda está aqui. Como é que você fala para um companheiro que fez uma greve em 85, numa greve chamada Arsenal da Marinha? Naquela época, eu tinha 23 anos de idade. Fernanda, esses homens, eles trabalhavam no Arsenal de Marinha, eles vinham, a maioria morava na Baixada Fluminense ou na minha Zona Oeste. Eles soltavam na Central do Brasil, metiam um capu na cara e ia fazendo passeata da Central do Brasil ao Arsenal de Marinha aqui. Mais de 1.200 homens foram mandados embora. Você sabe quantos homens hoje foram anistiados? 26. Tem uma lei, Fernanda, tem uma lei, que é a lei política, entendeu? Que até 89. Eu faço reunião com esses homens, Fernando. A maioria morreu. A gente não quer Entendeu? isso, pelo amor de Deus. Gente tem inúmeros anistiados dentro da Eletrobras que foram também demitidos. Claro, novamente. Entendeu? Então eu estou dizendo isso para você, que ou a gente encara essa discussão, que não é uma discussão corporativa, ela assim, entrar nessa luta, que por isso que todo mundo tem que entrar na luta da reintegração de vocês, nós vamos... Vai abrir um leque para a gente discutir tudo. A gente vai mudar a legislação, vai ter que ter outro entendimento. O problema todo, desculpa a expressão, porque o presidente Lula está cercado de um montão de cara privatizista. Vamos ser sinceros. Um montão de cara que só pensa no mercado. Entendeu? Só pensa no mercado. Eu sofro por isso. Eu sou o cara que apanho porque tem essa independência. E eu falo publicamente. Ninguém vai falar mal do Lula, entendeu? Mas que ele está cercado, pega o parecer, quem assina o parecer do veto, quando ele foi assessorado dessa forma, entendeu? Então, agora, se nós tivéssemos criado uma resistência das chamadas centrais sindicais, vocês não estavam sozinhos. Não era só o Carlos Santana, estaria 30, 40 deputados federais defendendo. Eu não tenho mandato, eu vivo do bom jogador, entendeu? Eu vivo de fama. Então vou lá, abro porta para um, abro porta para outro, essas coisas todas. Entendeu? Eu, depois que eu não fui pro 6º mandato, eu fui estudar, fui melhorar minha capacidade intelectual, entendeu? E assim sucessivamente. Para nem até poder ir pro debate, para não ter achismo, para pegar o que os dois falaram aqui. Eles saem do só eu acho, que é uma desgraça, não acha porra nenhuma. Tem aqui, ó, os dados estão aqui, os números estão aqui, os resgates históricos estão aqui. É isso que a gente precisa. Nós não temos mais. Então, a luta do retorno dos companheiros da Eletrobras assim, ela primeiro momento, é trazer da dignidade todos esses companheiros, mas ela está num plano macro. A gente vai dar uma grande discussão desse modelo. Por isso que a gente tem que começar a cobrar isso, porque o modelo que está aí não beneficia a sociedade brasileira. E eu falo da minha área, que era de transporte. A área de transporte, eu quero resgatar o efeito El Ninho, como falou a professora, entendeu? Pomba, uma loucura. O que a gente está discutindo na área de transporte é a questão do efeito El Ninho? Nada. Entendeu? Então, e aí fica assim, não, esse tema é tecnocrata, é o tema da universidade. Que da universidade nada? O efeito vai ser lá, entendeu? O efeito vai ser lá embaixo, nas pessoas que estão sofrendo. Assim, hoje, semana passada nós tivemos aqui um apagão nos trens.
Aí o que a Light falou? Não é responsabilidade nossa, entendeu? É responsabilidade da empresa. Claro, é responsabilidade conjunta ali. Porque tanto uma não tem trabalhador, como a outra também não tem trabalhador. E lá eu entendo. De ferrovia eu entendo. Eu tô nessa porcaria desde 15 anos de idade, tenho 65. Então, falta pros dois. Aí fica jogando responsabilidade. E aí fica o trabalhador, entendeu? Como aconteceu ontem de novo. Entre Realenga e Magalhães de Basto. Tiveram que parar o trem, o povo no trilho de novo. Então, assim, para você ver, e você tá certíssimo, Fernando, como dirigente, nosso objetivo central é retornar. Mas os companheiros, entendeu, das centrais sindicais, essas coisas todas, tem que ampliar. Tem que ampliar essa discussão, a gente tem que discutir na ordem do dia. Você, entendeu? Tem que na ordem do dia, precisa, a gente tem que resgatar. Depois, quantos livros nós temos hoje que falam do processo de privatização desse país? Eu queria. É pouquíssimo, entendeu? Era isso, chega. Desculpe o lado emocional, hein? Não, desculpa eu. Não, mas todos nós. Faz parte. Olha, o Congresso aprovou uma solução. Houve o veto, agora a decisão volta para as mãos dos deputados e senadores. Nós estamos esperando que se convoque uma sessão conjunta para que os vetos sejam apreciados e dentro deles o veto 50, e esperamos que ele seja derrubado. E é isso, os trabalhadores seguem esperando essa resposta. Eu quero agradecer a participação das pessoas que estão no chat, eles estão acompanhando aqui de forma muito intensa, né? Com muita vontade, porque sabe da importância dessa pauta para a gente. E eu quero terminar aqui chamando cada um de vocês para uma mensagem final, né? O que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão aqui presentes e para as que vão assistir esse vídeo posteriormente. E aí eu queria começar por Fernanda, por favor. Eu só quero fazer um apelo aqui à mesa diretora do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tentou por 2 vezes colocar o veto em sessão conjunta, as 2 sessões foram adiadas, vai ter uma última sessão agora em agosto, e quero fazer esse apelo em nome de todos os trabalhadores das empresas Eletrobras, que convoque a sessão conjunta nessa última semana e coloque o veto 50 com indicativo de veto para ser derrubado. É isso que a gente precisa, é isso que o Brasil precisa, é isso que a justiça precisa ser realizada. E antes dessa eleição, a gente sempre esteve, sempre apoiou todos os parlamentares. Amapá foi um dos estados que, quando teve apagão, os trabalhadores da Eletronorte estiveram lá para ajudar. Eles sabem quem somos nós, eles sabem da nossa força, da expertise da nossa mão de obra. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez Clarice, Tadeu, Carlinhos, e dizer que convoca Davi, hashtag convoca Davi. Isso aí. Carlos. Eu queria fazer uma coisa, assim. Eu queria chamar os senadores e os deputados, na hora que estiver fazendo a refeição, se lembrar que tem mais de 20 mil pessoas que não estão nem fazendo refeição. Cada um por sua forma. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito movido pelo sentimento de solidariedade, sou uma pessoa que acredito tem uma fé muito enorme num ser superior, e cada um chama da forma que quiser. Assim, eu sou assim, na hora de comer, eu agradeço aquela alimentação que eu estou tendo, mas eu queria que estendesse àqueles que não podem estender. Então, assim, é de direito o Congresso pautar o veto 50. É de direito, é humano. E vamos dar dignidade de novo a esses companheiros e as companheiras. Então, assim, o que eu puder fazer, eu vou estar fazendo, entendeu? Já estou ligando para todo mundo, cobrando, sou exigente. Tem pessoas que dizem que eu sou chato. E a gente vai cobrar, enquanto você estiver lá no seu próximo mandato. Não, é só entender da minha história. É só pegar. Quem conhece a minha história sabe como eu for e da forma que eu não me vendo por causa de eu não me vendo por causa de um carguinho. Entendeu? Eu nasci na favela e a minha origem é favela. Entendeu? Então eu tenho classe, eu tenho um lado.
Entendeu? O meu lado chama-se lado dos trabalhadores. É isso que é diferente, entendeu? Então a gente vai estar junto nessa luta sempre e pode contar comigo. E obrigado, os dois professores, entendeu? Assim, eu sou uma pessoa que incentivo muito o estudo, porque a gente só tem, filho de pobre só tem um caminho, é pela educação. Não tem outro, o resto é tudo é fantasia. Então vocês, assim, demonstraram isso, que podem interagir. A luta operária com conhecimento técnico, que eu acho que a gente tem que se juntar. E vocês têm um lado, que são o lado dos trabalhadores. É difícil nós termos técnicos, professores que estão do nosso lado. É mais fácil ir para o outro lado ganhar dinheiro, rios de dinheiro, entendeu? Com o conhecimento que vocês têm. Vocês têm um lado. Então, eu sou de uma geração que também, muitos engenheiros, muitos técnicos, também ficaram, entendeu, do lado de cá. Então, eu queria agradecer muito vocês de estar desse lado, que é o lado dos trabalhadores. Perfeito, perfeito. Clarice. Trabalhadores que somos todos, né? E queremos dignidade para todos. Então a gente está em defesa de um Brasil mais justo e mais soberano aqui reunido para isso. E quando o Tadeu traz essa memória, isso ajuda justamente a discussão de toda a falácia, né, desses processos de privatização associada à modernidade, ou que há um excesso de empregados, ou que eles não podem ser realocados. Porque quando a gente examina em profundidade a Eletrobras, como a gente vem buscando fazer, a gente observa que empregados foram demitidos a pretexto de redução de custos, mas que tem justamente 11 pessoas ganhando 200 e tantos milhões em 4 anos. Então não há redução de custo. Há uma opção política para quem vai ganhar o dinheiro e a remuneração dessa empresa. São as pessoas que são altamente pagas para lascar com o trabalhador, que justamente vai viabilizar a prestação de serviço. E o presidente Lula, ele tem que cumprir a Constituição. Porque o serviço de concessão, da prestação, do atendimento em eletricidade é de responsabilidade da União. E o que a gente está fazendo aqui é ajudando o governo em exercício, que é o nosso, que a gente quer que defenda os trabalhadores, a conseguir fazer isso, a prestar esse serviço com qualidade e com uma tarifa que as pessoas possam pagar. Então faz parte a gente lutar, e aí quando a gente puxa justamente o veto, né, justamente a isso, e puxa de volta aí esse reaproveitamento, é uma oportunidade para justamente, olha aqui, o que traz o processo de privatização. Né? Além dessa injustiça, dessa arbitrariedade, dessa ilegalidade que representam essas demissões, isso representa parte do desmonte da Eletrobras, do sistema Eletrobras, que é ferramenta essencial para o desenvolvimento brasileiro. Então a gente precisa voltar a ter uma Eletrobras com função pública para levar a eletricidade para o campo, porque vai ter seca. Porque vai ter quebra de safra, então vai ter que ter a bomba d'água, e ele tem que poder pagar por essa energia. E na mesma forma das cidades, as nossas infraestruturas críticas, como o Carlos lembrou, já teve apagão aqui, para metrô, para tudo. Como é que a gente funciona sem eletricidade? Cidade nenhuma. Então é isso, nem altos negócios, nem pequenos. E tudo passa pela reconstrução, justamente. Eu lembro que uma vez, quando eu estava na empresa ainda, né, em conversas com o presidente eu sou oriunda de Furnas, e eu falava para ele assim, quem vai socorrer o Brasil, a sociedade, quando tiver o apagão? Porque eu me lembro, o Tadeu deve se lembrar, que quando tinha apagão, era assim... Vai lá, Eletronorte, vai lá, Furnas, vai lá. Quando as distribuidoras tinham problema, quem estava lá? E agora, como é que você vai pegar uma Eletrobras privada e vai falar, ó, vai lá? Ela não vai, entendeu? No apagão do Amapá, a que você se referiu, né, todo o corpo Eletrobras ali do norte mobilizou helicóptero, infraestrutura, trabalhador, tudo, e botou lá para reparar o estado que tinha sido abandonado por uma empresa privada, que a gente não sabe nem quem era o dono. Mas eu encerro aqui com o meu apoio realmente ao pleito de vocês, e acho que é justamente isso, a gente na verdade tem um pleito maior de construção de sociedade mais justa e de preparação, né, para essas transformações todas que estão acontecendo. E sim, quando lá atrás a gente combatia com toda a nossa força esse processo de privatização, a gente estava preocupado. Qual é o projeto nacional? Para onde que a gente vai? Transição energética, né, o Brasil potência verde. Para fazer o quê? Para ter uma tarifa dessa, ter desmatamento e estar mandando trabalhador embora? Tem outro caminho. A gente quer juntos, né, mostrar. E vamos construir esse caminho junto. Bem, construir junto. Tadeu. Bem, eu agradeço e finalizo aqui colocando o nosso compromisso de registrar esses dados para a sociedade. Sim.
Eu e a Clarice terminamos um estudo chamado Inovações na Predação do Estado Brasileiro. O estudo de caso da Eletrobras. Em breve ele vai circular e a gente vai socializar com o movimento, com os parlamentares. E lembrando que quando, antes da Eletrobras ser criada, em 1957, a UNE, União Nacional dos Estudantes, no seu congresso, ele colocou uma das resoluções do congresso da UNE, a criação da Eletrobras. E os parlamentares nacionalistas e grandes juristas foram grandes apoiadores disso. Então, nessa lembrança, eu elogio o parlamentar nacionalista que luta pela defesa. E assim, terminando por falar que a gente precisa ter uma interlocução, porque parece que o governo Lula está recebendo só uma visão única do que está acontecendo no setor elétrico e precisa receber outras opiniões para que ele possa formar uma opinião mais consensada. Nós vimos no governo Lula algo que nunca aconteceu. Uma reformulação do modelo setorial, em vez de ser debatido com a sociedade, ser editado por medida provisória, sem debate com a sociedade, trazido pelo ministro Alexandre Silveira. Nós vimos o projeto de privatização da Eletrobras não ser debatido com a sociedade na pandemia de Covid-19, no governo Bolsonaro. E nesse governo, a reformulação do setor foi por medida provisória sem uma audiência pública com a sociedade para se debater. E tentando falar em linguagem popular, eu gostaria que talvez o Lula chamasse o AGU para explicar duas coisas desse acordo de privatização da Eletrobras. Uma é a esterilização de votos da União. Vamos falar claro. Todo acionista da Eletrobras tem uma ação, um voto. Uma ação, um voto. A União tem 10% de voto para 43% das ações. Então, você divide 10 por 43, dá em torno de 0,20, 21, 22. Então, o que quer dizer? Todo acionista é uma ação, um voto. O governo brasileiro, o Estado, é uma ação, 0,22 votos. Então, o Estado brasileiro é um acionista de quinta categoria. Nas decisões da Eletrobras, o Estado brasileiro é um acionista de quinta categoria, porque o voto dele vale 1/5. E a privatização da Eletrobras tinha algo que chamava pílula de veneno. Poison pill. Não sei se explicaram para o Lula qual que era a dificuldade de reestatizar a Eletrobras com essa poison pill que foi criada. O que diz a poison pill? Para o governo privatizar a Eletrobras, ele precisa, quando atingir 50,1% do capital social, ofertar para quem tem os outros 49,9% o valor de a maior cotação da Eletrobras nos últimos 504 pregões, multiplicado por 3, corrigido pela Selic. Essa conta de padeiro, fazendo isso, dá algo em torno de 270 bilhões de reais. Então, quando a AGU sentou com os acionistas da Eletrobras e rabiscou esse acordo chancelado lá pelo Supremo e com críticas veementes do ministro Flávio Dino, quer dizer que a AGU concordou com a esterilização de poder de voto da União, a União ser de quinta categoria, e concordou com a pílula de veneno e tal. E, por fim, dentro de um projeto de país, isso é perigoso, porque no projeto do Flávio Bolsonaro, estavam me falando ontem, que tem uma linha lá, privatizar a Petrobras no modelo capitalização que foi usado na Eletrobras. Então, se a nossa luta não servir para construir um país melhor para futuras gerações, eu vejo muita dificuldade da gente fazer um embate com os neoliberais que estão no Congresso, na sociedade e também dentro do governo. Essa luta é de todos que querem um Brasil mais justo e mais social. Perfeito, Tadeu. Muito obrigado. Eu quero aproveitar o momento também. Nós falamos aí
da questão econômica dos trabalhadores que foram demitidos, nós falamos do etarismo que enfrenta, e eu quero falar também da pessoa com deficiência. Eu sou um empregado, pessoa com deficiência, e vi o quanto que a gente perdeu de políticas de inclusão dentro desse processo. Então, é uma dor que dói no corpo, na alma, na carne, e que traz uma dificuldade muito grande, porque nos joga dentro de um mercado onde o etarismo, onde o capacitismo, onde o machismo está ali, e o racismo de forma muito enraizada. Então, além de perder um patrimônio público, além de botar em risco a soberania do país, a gente uma privatização prejudica o maior valor de uma nação, que é a sua população, é o seu povo, é o trabalhador. E deixar de políticas de inclusão serem dissolvidas num processo como esse é uma perda irreparável, irreparável. Então, minha gente, eu quero agradecer a todos, aos nossos professores, ao Carlos, a Fernanda, por essa participação. Quero agradecer às pessoas que estão aí assistindo o nosso podcast. Peço que todo mundo, a partir de agora, esse podcast vai ficar no nosso canal aqui no MRB, no YouTube, que viralize esse debate importante que houve aqui, que distribua, que compartilhe, que engaje junto com a gente. Tá certo, minha gente? Obrigada, Quero agradecer Paulinho. demais. Fernanda, alguma palavra? Não, só para agradecer, Paulinho, a gente já está com a hora, a Clarice tem que sair. Agradecer pela essa mediação e fazer um apelo, ratificar o seu apelo para todos se engajarem e vamos junto, que a gente tem muito trabalho para derrubada desse veto. Tchau, gente, um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.